Naquele local estão espalhadas as armas da armadura de Libra, as 12 armas douradas que apenas o Cavaleiro de Libra e Athena podem dar permissão para que os outros cavaleiros as usem. E ao fundo vemos a sombra de alguém. Défteros então diz: vamos, chegou a hora de você despertar e entrar em cena. Ele não obtém resposta daquela pessoa e então começa a avançar. Nesse momento, todas as armas de Libra em questão de segundos atacam o guerreiro. Défteros com as pontas de seus dedos consegue parar o avanço das armas que tentavam atingi-lo e então se pronuncia: ei, você não pode contar para sempre com sua armadura para protegê-lo, não concorda comigo? Cavaleiro de Ouro Doku de Libra. No magma escaldante da Ilha Canon, o Cavaleiro de Libra se recuperava daquela batalha quase mortal contra Hades. Era naquela ilha onde se encontrava o Cavaleiro, dado como morto após confrontar o deus do submundo. Défteros então se aproxima do Cavaleiro de Ouro que estava em coma. Chegando perto, ele percebe que no peito do Libriano existe uma ferida que foi causada por Hades. De acordo com o que as lendas dizem, possivelmente a alma de Doku agora também estava ferida. Um cosmo negro agora estava cobrindo seu coração e impedindo que o Cavaleiro desperte. E contra isso só há uma coisa que pode ser feita. Défteros pega um vidro com sangue e derrama em seus dedos. Ele então perfura o peito de Doku no mesmo local da ferida feita por Hades, e então diz: vamos, levante-se. Naquele momento a tatuagem do tigre desperta novamente nas costas do cavaleiro. Doku de Libra acorda como um tigre feroz. Sua cosmo-energia abala até mesmo a lava que o cercava. O cavaleiro recobra a consciência e diz o nome de Défteros. Suas perguntas eram muitas. Ele queria saber onde eles estavam, Theme estava bem e Hades o que estava fazendo. A última memória do cavaleiro, com certeza, era de quando estava enfrentando o deus do submundo. Défteros começa a rir e então diz: está tudo bem, estamos na Ilha Canon, um lugar onde os cavaleiros vêm para curar suas feridas. Você ficou aqui dormindo por um mês inteiro. E nesse período, o exército de Athena foi para o céu até o Lost Canvas para a luta final. Provavelmente, o Pégaso também está lá com eles. Doku fica surpreso, todos já estavam no Lost Canvas. Era lá onde ele deveria estar também. Tema e Xion, me esperem, logo estarei com vocês. Doku corre para encontrar seus amigos, porém é impedido por Défteros que diz: espere, mesmo que você vá agora para o campo de batalha, isso não faria a mínima diferença no resultado, porque o resultado final é a derrota certa de Athena. Doku não consegue acreditar nas palavras de Défteros. Seu maldito Défteros, por que está falando essa grande besteira? E ele então responde: é exatamente isso que eu quero te explicar, Doku. Tem que levar esse vidro com sangue até a estátua de Athena no santuário. Nesse frasco está contido o icor de Athena e esse é o seu sangue divino. Você mesmo foi salvo por esse sangue que possui poderes milagrosos. Até os selos que foram feitos com esse sangue são capazes de repelir qualquer mal, mas ainda há outros poderes misteriosos e ocultos neste sangue. Doku pergunta quais seriam estes poderes, e Défteros responde: eu não sei ao certo, apenas o grande mestre poderia dizer a verdadeira natureza desses segredos. Porém o êxito dessa missão pode em muito nos ajudar nesta guerra santa. Doku, devemos atravessar imediatamente as 12 casas e então chegar até a estátua de Athena e usar o sangue sagrado nela. Doku diz que entende a situação e realmente é algo importante que deve ser feito, porém ele completa: mas antes eu gostaria de saber, Défteros, me explique, porque mesmo sabendo desse importante segredo, você se omitiu e não nos ajudou nesta guerra santa. E o demônio da Ilha Canon finalmente revela suas intenções. Bem, é que eu posso dizer que estava esperando a hora certa para fazer isso. De repente Défteros aumenta seu cosmo. De dentro da lava ardente sai alguma coisa. Era a sagrada armadura de ouro de Gêmeos. Naquele momento, ela se desmontava para trajar seu cavaleiro. Doku então fica surpreso. Défteros, finalmente você agora irá lutar. O Cavaleiro de Gêmeos surge do magma da Ilha Canon. Finalmente chegou o momento em que visto a minha armadura sagrada de Gêmeos. O Cavaleiro de Ouro Défteros de Gêmeos vai entrar em ação. Voltando ao Lost Canvas, o portão que impedia Athena e seus cavaleiros de avançar já foi derrubado. A mensagem de Sísifo é que todos sigam adiante. O cavaleiro então deixa este mundo. Resta apenas a armadura de ouro de Sagitário em seu lugar. Tema e Sasha avançam e em seus pensamentos diziam: haviam tantas coisas que gostaria de falar contigo, tantas coisas que gostaria que me ensinasse, mas em silêncio nos ofereceu a chance de seguirmos em frente. Este é o caminho que devemos seguir. O barco da esperança agora adentrava o Lost Canvas. Dentro das nuvens somos levados a um mundo que parece ser completamente diferente. Além das pinturas de anjos, haviam grandes pilares e outras estruturas. O barco da esperança de repente para de responder aos comandos dos cavaleiros. Ele começa então a cair, até atingir o grande mar de nuvens do Lost Canvas.
Todos os cavaleiros continuam bem, mas que lugar seria esse? Existe um tipo de cúpula de nuvens e aquele intenso mar. O barco começa a se mover por conta própria. Atenas se pergunta até onde irá levá-los. O desafio estava aceito. O barco da esperança passa entre aquelas ruínas nas nuvens. Yato chama Tema para conversar e diz: "E aí, seu idiota, não acha que deveria ficar ao lado de Atena? Agora que Sísifo morreu, provavelmente você é a pessoa que ela mais deseja ter ao seu lado." Porém, Tema responde que isso é algo que a Sasha de hoje em dia não queria pedir para ele. Ela deve se comportar como Atena perante todos os outros cavaleiros, e também dar o melhor de si. E como cavaleiro, ele também deve manter sua postura como tal. Não precisamos nos falar, eu posso compreender o que o seu coração quer dizer, e o mesmo acontece com ela. De repente, a Amazona de Grow e Uzuriha se pronuncia. Sabe, nem sempre consolar uma mulher a deixa feliz. Para simplificar, um homem que realmente compreende uma mulher deve lutar ao seu lado, de igual para igual. Fazendo isso, a ajuda a fortalecer seu coração. No fundo, homens e mulheres não são tão diferentes assim. Yato começa a rir dela e diz: "Então é assim, eu perdi, não tenho mais o que dizer. No final das contas não é tão importante assim, né? Serem amigos de infância e compartilharem um laço especial, certo?" Tema fica bravo e ataca o Yato. "Ei Yato, não é tão simples assim." O unicórnio começa a rir e então pede desculpas para o Pégaso. "Perdão, me desculpe, Tema. A verdade é que no passado senti um complexo de inferioridade devido a essa situação e tinha ciúmes de ver vocês dois juntos. Mas depois de tanto tempo ao seu lado, acabei entendendo. Sei o que você carrega nos ombros, carregando esse peso em sua alma e seu corpo sem interrupção. Seja o que for, não perderei para você." Essas palavras de Yato surpreendem Tema de Pégaso, e ele diz que acredita em seu amigo. De repente, é dito que os cavaleiros avistaram algo. Era uma estrutura como se fosse um portal, algum tipo de ruína criada por Hades. Nela estava escrito em grego: "A partir deste ponto, deixe para trás todos os seus sentimentos de amor do passado." O que queria dizer com aquilo? Provavelmente não seria nada bom para os cavaleiros, mas eles não tinham escolha a não ser seguir em frente e tentar deixar para trás o seu passado. Eles passam pela estrutura, porém nada acontece. De repente uma névoa toma conta do barco, tudo então fica escuro. Tema escuta a voz de Alônio chamando, porém não era apenas ele, também estavam os amigos que ele perdeu em batalha, as crianças do orfanato, seu mestre Doku, Rasgard de Touro, Elcide de Capricórnio, Hakurei de Altar e outras pessoas. Aqueles que já caíram estavam o chamando. As inscrições no portal queriam dizer isso: abandonar aqueles que você tem afeto. Tema fica extremamente nervoso. Aquilo deveria ser obra do imperador do submundo. E em meio àquelas vozes o chamando, Tema então pensava: eu devo deixar para trás os pensamentos sobre essa gente tão querida, que desejavam seguir os seus caminhos, porém tiveram um fim trágico antes disso. Tema sabe que não devia responder àquelas vozes, e muito menos deveria olhar para eles. O Cavaleiro de Pégaso queria ver seus falecidos amigos novamente, ao menos mais uma vez. Porém agora não deveria pensar mais nisso. No entanto, um deles tocou seu ombro, então talvez... Quando pensava em se virar, duas mãos seguram seu rosto para frente. Tema então se assusta, mas era seu amigo Yato, o Cavaleiro de Unicórnio, que então diz: "Você não é prudente nem mesmo esperto o suficiente, né, Tema? Se continuar pensando nessas besteiras, irá acabar olhando para trás." Tema volta à consciência e diz: "Ah, então é você, Yato." O Cavaleiro de Unicórnio então revela para o Pégaso: "Eu fui um idiota. Tive a impressão de ter ouvido as vozes da minha família e do meu povo do vilarejo. Então cometi o erro de voltar, porém percebi que não havia mais nada ali. De repente uma estátua de pedra se quebra, e os Uzuriha e todos os nossos companheiros agora se tornaram estátuas de pedra. Tudo isso só porque eles olharam para trás." Tema fica em choque ao perceber que seu amigo Yato de Unicórnio também estava se petrificando, e ele então grita: "Não pode ser assim, Yato. Eu pensei que seguiríamos em frente, juntos como sempre, seu idiota. Eu acreditava que lutaríamos como de costume." Yato se tornava pedra, e então diz que não é de todo ruim ver que o Tema teve um ataque de raiva justo por ele, e assim ele revela seus sentimentos: "Você já é muito mais forte do que eu, Tema. Na verdade, era até um pouco doloroso continuar te vendo pelas costas, enquanto você avançava cada vez mais forte. Eu não gostava de você no início, mas acabei te compreendendo. Faltava te dizer isso, meu amigo. Então continue seu caminho seguindo em frente, junto de Atena." Nesse momento, Yato se torna uma estátua. Tema permanece vivo em meio às estátuas de seus amigos. Dessa vez, o Cavaleiro de Pégaso não consegue mais conter as suas lágrimas. Aquele era quem o resgatou do inferno, seu grande amigo que lutou ao seu lado em inúmeras batalhas. Essa era a despedida de Yato de Unicórnio.
No mar de nuvens, um bote negro se aproximava do barco da Esperança. Era o espectro Caronte de Aqueronte, o barqueiro do inferno. Ele então diz: já era, parece que tudo ficou bem tranquilo por aqui. Ele começa a rir: olha o que temos por aqui, o exército de Atena virou pedra. O barco da Esperança está parado nas nuvens. Os cavaleiros de Atenas se tornaram estátuas de pedra. Todo Lost Canvas está em silêncio, porém de repente ouvimos um espectro cantando uma música que dizia o seguinte: não deixaram para trás os sentimentos do passado, sobre as pessoas queridas que agora chamam por seus nomes, então olham para trás e de repente se tornam pedra. Caronte de Aqueronte anda entre os cavaleiros que se tornaram estátuas, e então ele diz: o que aconteceu por aqui? Eu deveria estar animado em ver os cavaleiros transformados em estátuas, mas o pior é que nenhuma delas é decente. Aff. Ei, espera aí, mas o que temos aqui? Que belezinha. Ela é linda, definitivamente é o meu tipo. O barqueiro do inferno se apaixona pela estátua da Amazônia Uzuriha de Grow. Aquela estátua era a sua favorita. Ou será que não era realmente isso? O espectro Caronte revela suas verdadeiras intenções. Certamente você deve valer muito mais dinheiro do que as outras. Não me faça parecer mal, afinal eu sou o Senhor Caronte de Aqueronte, a estrela celeste espacial Tenkansei. E você é uma linda princesa, porém não existe nenhuma obra decente nesse barco, apenas essa princesa mesmo. Caronte então se aproxima da estátua de Iato. Olha essa aqui, ficou logo assim nessa posição tão estranha. O espectro então gira o seu remo, ele vai atacar, seu objetivo é destruir todas as estátuas que ele não gostou. Caronte então grita: essa estátua não é nada mais do que uma coisa insignificante. Quando estava prestes a acertar o cavaleiro de unicórnio, seu leme é parado por alguém. Era Tema de Pégaso e o cavaleiro estava com muita raiva. Não se atreva, seu espectro, se você encostar pelo menos um dedo no meu amigo, eu juro que... Porém, antes de terminar sua frase, o espectro interrompe Tema. Ei, parece que você se deu conta de que não deveria olhar para trás, não é mesmo? Isso realmente foi algo importante, não é verdade? Mas vem cá, o que você vai fazer se eu encostar meu dedo nessa estátua? O espectro acaba de mexer com o cavaleiro errado. Tema de Pégaso já estava furioso por seus amigos terem sido transformados em pedra. O Pégaso queima seu cosmo e chama Caronte de maldito. Com suas mãos, ele segura o remo e joga o espectro para longe, dizendo: eu vou te mandar pelos ares. Porém, Caronte é habilidoso e consegue aterrissar ileso. O que você pensa que está fazendo comigo, Pégaso? Você é um cara irritante. Remo giratório. Caronte utiliza o seu ataque especial em Tema. O garoto é arremessado com muita força e acaba batendo em uma parte do barco que fica destruída. Caronte começa a rir e então diz: ai ai, como eu sou piedoso, mas você é um cara muito frio, já que abandonou seus pobres amigos assim. Tema fica sem entender as palavras do espectro, que continua falando: como você não olhou para trás e não se converteu em pedra, com certeza deu as costas para os seus amigos do passado. Se tiver sorte, o Senhor Hades vai transformar a todos seus amiguinhos em pedra também. De repente, um som ecoa pelo Lost Canvas. Caronte para por um momento, então diz: ei, isso parece perigoso. Como ficou tarde, agora já está começando, agora não tem outra alternativa. Tema se pergunta que som seria aquele, e Caronte responde: o quê? Você está escutando e não sabe o que é? O barco de Atena está começando a desmoronar. Tema então fica surpreso, aquilo não poderia ser verdade. E o espectro completa: é melhor que não esteja pensando em nadar por aqui também. Esse Lost Canvas é guiado inteiramente pela vontade do Senhor Hades. E se você se descuidar, será pego pelo mar de nuvens e irá terminar morto. Exatamente igualzinho esses seus amigos aqui que viraram pedra. O mar de nuvens fazia movimentos estranhos próximo ao barco da Esperança. E Caronte revela que aquelas pessoas serão habitantes do interior da pintura no Lost Canvas para sempre. Tema se pronuncia: então antes que o barco desmorone, eu vou salvar a todos, e então vou roubar o seu barco. O cavaleiro de Pégaso avança a toda velocidade contra Caronte. Ele iria atacá-lo com todo o seu poder, porém de repente uma voz diz: Tema, pare agora mesmo. O cavaleiro reconhece aquela voz e não pensa duas vezes. Ele para no meio de seu ataque. Aquela era a pacífica voz da Sasha. De repente, a deusa Atena desce da parte superior do barco e então diz: Tema, agora que sabemos que o barco irá desmoronar, não devemos expulsar esse homem tão facilmente.
Afinal, no meio desse mar de nuvens, não sabemos onde está a direita ou a esquerda. E também agora que o barco que nos guiava parou, estamos perdendo de vista o caminho adiante. Tema fica surpreso com aquelas palavras e queria indagar a deusa, provavelmente pensando em seus companheiros que foram transformados em pedra. Porém, a deusa Atena não dá nenhuma brecha para o cavaleiro de Pégaso se pronunciar. Entenda, Tema. Temos que chegar até Hades de qualquer maneira, e talvez assim possamos salvar todas as pessoas do Lost Canvas e até mesmo aqueles que foram transformados em pedra neste barco. Mas para isso, de repente o espectro completa. O inimigo teria que se tornar seu guia, não é verdade? Atena então pergunta se Caronte poderia fazer isso por ela, por favor. E ele diz, bem, eu não sei. A Atena Sasha ao lado de seus cavaleiros de ouro Régulos de Leão e Xion de Ares que conseguiram passar por aquela provação também espera uma resposta de Caronte. O espectro de Aqueronte observa toda aquela situação, Atena, Ares, Leão e Pégaso. E então ele diz, mas que diabos, dinheiro e bens são difíceis de conseguir hoje em dia. Ah, muito bem então. Afinal, até pra mim enfrentar 2 cavaleiros de ouro seria difícil demais. Mas é como dizem, né? Enquanto tiver vida, há esperança, não é verdade? Nesse momento, Atena e seus 3 cavaleiros sobreviventes adentram um bote de Caronte e assim abandonam para trás o barco da esperança que começa a afundar no mar de nuvens. Caronte então diz, ei, vocês aí, olhem para trás, esses são os últimos momentos de seus amigos, mas é claro, se não se importarem de virar pedra também. Aquelas nuvens espessas se chocam contra o rosto do Pégaso, e ele nesse momento pensava apenas em seus amigos. Ele lembrava de Junkers de Lobo e os outros cavaleiros de bronze que deram suas vidas para que eles pudessem utilizar o barco da esperança. E é claro que ele se lembrava de Yato e Uzuriha, seus melhores amigos, que acompanharam Tema em suas batalhas e sempre confiaram no cavaleiro de Pégaso. Em pensamento ele diz, amigos, certamente eu vou derrotar Hades e então voltarei para buscá-los. Tema estava pensativo, então o barqueiro Caronte diz, ei cavaleiro de Pégaso, até parece que você está nas nuvens, entendeu? Tema diz que isso não era verdade, e o barqueiro responde, que mentira, mas está tudo bem, eu vou te ensinar uma coisa agora. Olhe e compreenda, esta parte está se transformando num espaço em forma de cúpula, tanto as nuvens quanto o Lost Canvas. A parte inferior dessa cúpula é uma escada e espiral sem fim. No meio desse caminho existem alguns templos maléficos, eles se assemelham a planetas, e neles existem pessoas que juraram fidelidade absoluta ao Senhor Hades, e por isso são chamados de Guardiões dos Astros. Eles se equiparam em força com os 3 juízes do inferno. Ao chegar lá vocês encontrarão a morte logo em seguida. De repente o barqueiro para o seu barco e diz, pronto, é até aqui que eu vou levar vocês. E o Pégaso então pergunta, ei, como assim? Por que não leva a gente até a margem? Dá até pra ver ela daqui. Mas o malandro espectro responde, ei Pégaso, espera um pouco, pensa na minha situação. Um pouco mais vocês chegam na costa, beleza. E eu também sou considerado um traidor pelo exército de Hades. Assim eu acabaria morrendo, cara. Porém o espectro sorria e então joga uma faca próximo a Atena. Mas se vocês precisam tanto, sendo assim, senhorita Atena, seu cabelo é muito bonito. Pode me dar ele como pagamento do transporte, aí levo vocês até a costa e não se fala mais nisso. Sasha fica surpresa com o pedido, porém Xion não deixa barato. Que atrevimento, o que você quer com o sagrado cabelo da deusa Atena? E Tema completa, é isso mesmo, Sasha não vai dar o seu cabelo para esse tipo de pessoa. E assim o espectro responde, ah que mesquinhos, então se é assim pode começar a nadar com a importante senhorita Atena. Tema fica extremamente enraivecido, porém Sasha para o cavaleiro e diz, está bem Tema, os cavaleiros deram suas vidas para nos guiarem até aqui. Comparado a isso, meu cabelo é uma barganha. Sendo assim, Sasha pega a faca. Escute, Aqueronte, por favor, pode levá-los. Naquele momento, Atena corta seus preciosos cabelos. Xion e Tema estão surpresos com isso. O espectro Caronte fica feliz. Atena solta seus cabelos no ar e eles passam entre seus dedos e no fim do bote, o espectro Caronte o segura. Ele começa a rir de uma forma tenebrosa e então revela seu verdadeiro plano. Como vocês são ingênuos, tanto esses cavaleiros quanto essa deusa, obrigado por tudo, seus otários. Os cavaleiros ficam furiosos com aquelas palavras, porém eles não podiam olhar para trás. Caronte ergue os cabelos para o céu e os anjos pintados no Lost Canvas descem para buscá-los. Vários anjos então começam a voar segurando os sagrados cabelos de Atena. E então Caronte diz, ei Atena, agora seu cabelo está sendo levado até Hades.
Usando seu cabelo como matéria-prima, o deus do submundo pintará um desenho seu. Sendo uma deusa, não poderia ser morta por essas pinturas. Então por isso, ele usará uma parte de seu corpo. De repente Sasha, a deusa Atena, perde sua consciência. O cavaleiro de Pégaso Tema fica desesperado e Caronte revela que com aquele cabelo, o poder de Atena pode ser bloqueado por Hades. Agora Sasha era apenas uma garota comum, uma humana normal. O poder de Atena foi selado. Será que agora Hades conseguiu destruir todas as esperanças dos cavaleiros? No ateliê do Lost Canvas, Hades pintava uma grande tela. Era o retrato da estátua de Atena. Em uma mão, a deusa segurava a pequena Nike, a deusa da vitória. Já na outra, estava o sagrado escudo de Atena. De repente, os anjos começam a chegar naquele local. Eles levavam os longos cabelos da deusa, que brilhava como se fossem fios de seda. A peça que faltava em mais uma das obras malignas do rei do submundo. A hora final se aproximava. Hades diz que aquele quadro estava começando a ter uma ótima cor. Ele derretia os cabelos de Atena, que se transformavam em tinta. Com aquilo, ele poderia dar um toque final à sua pintura. Depois de algumas pinceladas, com aquela tinta especial, Hades finalmente consegue finalizar o quadro de Atena. O retrato que tinha o desenho da estátua de Atena, agora tinha a forma da deusa Atena Sasha. Esse era o poder de Hades que diz: junto com essa cor, agora a força da deusa Atena será selada. Naquele momento, Atena sente um mal-estar. Ela estava no bote do espectro Caronte de Aqueronte. Era como se o cosmo de Atena estivesse saindo de seu corpo. A deusa grita de dor, e suas forças pouco a pouco eram drenadas. O preocupado Tema de Pégaso grita o nome de Sasha, mas aquilo era em vão. A deusa Atena cai em seus braços. Ele tenta acordá-la e fica a todo momento perguntando se ela estaria bem. Xion também pede que Atena, por favor, aguente firme. De repente, o Pégaso consegue ver. Ele sente que o cosmo da deusa está sendo arrancado. O gentil cosmo de Sasha, naquele momento, era roubado de seu corpo. O espectro Caronte então diz: "Oh, mas que grande coisa, não é mesmo? Quem diria, não é que o senhor Hades, usando o cabelo dessa jovem, conseguiu selar os poderes de Atena? Sendo assim, essa deusa agora não é diferente de nenhuma outra menina comum, que patético." Os cavaleiros não podiam virar para trás. Caso contrário, eles virariam pedra. Porém, de lado, eles olham Caronte com muito ódio. Os três sagrados cavaleiros, Xion de Ares, Tema de Pégaso e Régulos de Leão, levantam no bote de Caronte. Era nítido o desprezo dos cavaleiros por aquele espectro. Caronte então decide falar alguma coisa. "O que foi? Eu só estava preocupado com essa jovem." "Ei pessoal, eu não tinha outra escolha, já que pegar o seu cabelo era o meu trabalho. É isso mesmo, até mesmo eu não quero que ocorra nada de mal com essa jovem." As palavras do espectro não convencem ninguém e Xion dá o seu veredito. "Ainda assim, isso é uma blasfêmia contra Atena. Você pensa que será perdoado?" O espectro Caronte estava bem relaxado. Ele se apoiava em seu remo e assim começava a dar algumas risadas. De repente, Caronte de Aqueronte já estava gargalhando muito. Era uma risada como se não tivesse fim. O Tema de Pégaso, com Sasha em seus braços, se incomoda com aquilo. O espectro então diz: "Ei, senhor cavaleiro, isso tudo somente ocorreu por negligência de vocês. Me culpar é bater na porta errada." A dura verdade bate na porta dos cavaleiros. Tema então apoiava Atena no barco enquanto o espectro dizia: "Para realizar esse trabalho, eu recebi do senhor Hades várias e várias moedas de prata. E isso é porque eu realizo muito bem esse tipo de tarefa, sabe? O trabalho de vocês seria proteger a Atena desse tipo de pessoa, não é mesmo? E pela forma de vocês trabalharem, parece que o santuário não paga grandes coisas. Estou certo?" Xion nessa hora fica furioso e então diz: "O motivo que nos leva a proteger a Atena não é o dinheiro." O espectro ri e diz que dessa forma então não existe confiança. Pode acreditar, é isso que move o mundo. O dinheiro, tanto neste mundo quanto no outro. Afinal de contas, aqueles que juntam dinheiro são os que levam uma boa vida. Como somente Deus e Buda são simples, eu por pagamentos em dinheiro faço esse tipo de trabalho direto e perfeitamente, utilizando todo o meu entusiasmo, mesmo que isso seja uma blasfêmia a um Deus. O espectro então, além de todas essas palavras, mostra sua língua para os cavaleiros. Tema já não suporta mais escutar tanta besteira. O cavaleiro chama Caronte de insolente. O Pégaso pula para trás do espectro sem se virar e então diz: "Dinheiro? Não faça a Sasha sofrer por isso." O furioso Pégaso lança seus meteoros e Caronte responde: "Um trabalho sem dinheiro, é apenas isso que eu não quero."
o espectro gira com extrema velocidade seu remo e assim rebate todos os meteoros de Pégaso. Tema começa a cair, ele não tinha onde se apoiar e então acaba caindo no imenso mar de nuvens. O espectro de Aqueronte novamente começa com suas gargalhadas. Realmente, acredito que vocês vão ter que vender suas armaduras para conseguirem pagar essa passagem. Em um piscar de olhos, Caronte engole sua risada. Uma insana cosmoenergia se teleportou para seu lado. Era Xion de Ares. O carneiro dourado estava sério e então diz: "Te entendo, você trabalha com todo o seu entusiasmo. No entanto, isso não tem o menor valor se comparado à paixão da missão que há entre nós cavaleiros." Mesmo assim, Caronte o responde: "É muito bonito de verdade, porém eu não entendo mesmo. Para mim essas coisas como paixão e missão são apenas teorias idealistas que vivem das pessoas. Não existe nada especial e isso é uma ingenuidade." Caronte se vira rapidamente para atacar o Cavaleiro de Ouro com seu remo, mas a velocidade de rotação daquele espectro não era nada se comparada à velocidade da luz de Xion. Revolução Estelar. O golpe do Cavaleiro de Ouro de Ares lança Caronte pelos ares, que sofre vários ferimentos. E assim Xion diz: "Você pensa que nos movemos por causas menores ou simplesmente gananciosas? Nos movemos por esse desejo de cumprir a missão." De repente o bote bate na costa. Regulus, que cuidava de Sasha, fica surpreso e Xion também. Acosta: "Quando foi que isso aconteceu? Caronte, será que você..." De repente o espectro cai na frente de Xion e diz: "Foi como eu sempre disse, pela quantidade paga por esse trabalho, foi um bom negócio. Não me interpretem mal, mas é que desde o início, quando eu recebi o cabelo dessa jovem, eu disse que os levaria até a costa, e de qualquer forma, mesmo que vocês chegaram até aqui, provavelmente não viverão mais." Tema, que tinha caído no mar de nuvens, consegue se segurar no barco com a ajuda de Regulus, e Caronte se despede dos cavaleiros, deixando-os na costa. Ele guardou consigo uma pequena mecha daqueles sagrados cabelos de Atena. "Obrigado pela preferência e na medida do possível não se esforcem demais." Essas foram suas palavras. O bote de Caronte de Aqueronte volta a vagar no grande mar de nuvens, enquanto o espectro se recuperava de seus ferimentos deitado sobre ele. Xion diz que o barco se foi. Agora os cavaleiros não poderiam mais voltar. A partir de agora só nos resta avançar. Essa será a única entrada que nos levará até Hades, mesmo que no final apenas reste um de nós. Tema carrega a deusa Atena Sasha. Junto de Xion e Regulus, eles começam a subir as escadarias dos templos maléficos de Hades, onde os guardiões dos astros maléficos estão. Avistamos o quadro onde está retratada a Atena Sasha. É nele em que Hades selou o poder da deusa. Em frente à obra maligna do rei do submundo, também se encontra Pandora, a serva de Hades, que observa aquele quadro e diz: "Essa pintura parece tão real, é como se estivesse viva, mas não se alegre muito, Atena, essa pintura é muito mais bonita do que você." E assim, a serva de Hades começa a rir. De repente, a risada de Pandora muda e ela estava gargalhando. A bela Pandora achava graça dos apuros em que a deusa Atena se encontrava naquele momento. Enquanto saía do ateliê de Hades e andava por aquele templo, a comandante dos exércitos de espectros diz o seguinte: "Como era de se esperar de sua majestade, agora que o poder da débil Atena foi selado nesse quadro, ela é uma humana qualquer. Finalmente, a deusa que seria invencível é derrotada, mas de qualquer forma, ainda tenho que fazer algo." Agora Pandora fica com um olhar muito sério e enquanto anda pelo templo maléfico ela diz: "Se destruirmos aquilo, poderemos aniquilar Atena por completo. Não tenho tempo para perder, aquilo tem que estar em algum lugar lá no santuário." De repente, um forte grito ecoa por aquele templo maléfico. Pandora observa as nuvens e reconhece aquela voz. Esse grito é de Radamantes. Sem dúvida, ele seria a minha primeira escolha para ir até o santuário. E pensar que não posso utilizá-lo nesse momento tão importante. Bom, não importa. Terei que usar outros subordinados ao invés dele. Eles também são guerreiros de elite e completamente fiéis a Hades. Certamente são capazes de cumprirem essa missão. Então somos levados até o templo de Saturno, o sexto templo maligno. Esse lugar era protegido pelo guardião Radamantes de Winver. Após receber o sangue de Hades, o espectro estava descontrolado e querendo proteger a honra de seu mestre, 2 espectros estavam ali presentes. Sílpide de Basilisco, a estrela celeste da vitória, e Valentine de Arpia, a estrela celeste da lamentação.
Radamantes avança sobre seus 2 subordinados, porém os espectros aguentam firme aquela investida. Eles gritam pedindo para que o Senhor Radamantes se acalme, e como sua ira atingiu um nível altíssimo, até mesmo seu corpo poderia ser afetado por isso. De repente, um forte grito ecoa por aquele templo maléfico. Pandora observa as nuvens e reconhece aquela voz. Esse grito é de Radamantes. Sem dúvida, ele seria a minha primeira escolha para ir até o santuário. E pensar que não posso utilizá-lo nesse momento tão importante. Bom, não importa. Terei que usar outros subordinados ao invés dele. Eles também são guerreiros de elite e completamente fiéis a Hades. Certamente são capazes de cumprirem essa missão. Então somos levados até o templo de Saturno, o 6º templo maligno. Esse lugar era protegido pelo guardião Radamantes de Winver. Após receber o sangue de Hades, o espectro estava descontrolado e querendo proteger a honra de seu mestre, 2 espectros estavam ali presentes. Sílfide de Basilisco, a estrela celeste da vitória, e Valentine de Arpia, a estrela celeste da lamentação. Radamantes avança sobre seus 2 subordinados, porém os espectros aguentam firme aquela investida. Eles gritam pedindo para que o Senhor Radamantes se acalme, e como sua ira atingiu um nível altíssimo, até mesmo seu corpo poderia ser afetado por isso. Radamantes abre suas asas e continua gritando. Ele lança seus subordinados contra a parede. Basilisco e Arpia ficam feridos. O poder atual de Radamantes era insano, porém também descontrolado. Valentine de Arpia diz em pensamento: Senhor Radamantes, esse grito é de dor e angústia. Deve estar sendo muito difícil para você suportar tudo isso. Fiquei sabendo que o seu coração, que estava em chamas devido à febre do escorpião Cárdia, foi diretamente banhado pelo sangue de sua majestade, e agora o poder divino está percorrendo livremente por todo o seu corpo. Parece que ao mesmo tempo que Radamantes ganhou poder, seu coração também o feria intensamente, e assim as dores voltam a atormentá-lo. Sílfide de Basilisco então diz: Valentine, parece que nosso senhor novamente começou a lutar consigo mesmo. Valentine responde que sim, e o Basilisco continua: lembre-se, nosso senhor, muitas vezes nos fez repetir isso. O oponente de um de nós é o oponente de todos nós, e por isso deve ser destruído. O lema de nossa divisão é percorrer juntos o campo de batalha como companheiros. Nesse caso, Senhor Radamantes, nós teremos que ajudar o senhor nesta luta, já que você está enfrentando um poder muito grande. Por favor, senhor, tem que voltar a si, assim poderá se tornar o mais poderoso de todos. O descontrolado Radamantes segura seus 2 subordinados. Ele os prensa na parede, porém Sílfide de Basilisco e Valentine de Arpia queimam seus cosmos e acertam Radamantes. Eles miram bem no peito do espectro, onde estava localizado seu coração, a fonte de toda aquela dor. Os 2 espectros conseguem se afastar da parede e finalmente Radamantes se acalma. A sanidade do juiz do inferno começa a voltar e assim ele esboça um sorriso. Seus 2 subordinados então gritam por seu nome. Radamantes, finalmente consciente, se pronuncia para seus subordinados: como é de se esperar de pessoas como vocês. Conseguiram segurar e parar o ódio que me consumia, mas tenho que dizer uma coisa, antes que esse poder me controle novamente. Essa batalha irá continuar até que eu consiga dominar esse poder por completo. Sempre costumava dizer para lutarmos sempre juntos no campo de batalha, mas agora nada pode se juntar a mim nesta batalha que acontece dentro do meu próprio corpo. Os espectros queriam expressar sua preocupação com Radamantes, porém o juiz interrompe dizendo: na verdade, eu quero lhes dar a oportunidade de que tenham ação de verdade, assim como vocês sempre desejaram. Sílfide, você vai até o santuário de Atena. Essa missão é extremamente importante. Isso irá te levar a um novo patamar, uma posição ainda melhor. Vocês 2 são a elite da minha divisão. Valentine já faz parte do esquadrão de vanguarda, e já que eu não posso sair desse templo, te enviarei no meu lugar. Isso significa que você será responsável pela reputação da nossa divisão e atuará como meu substituto. Sem qualquer questionamento, Sílfide de Basilisco aceita a missão e diz que certamente o fará, em nome de seu mestre Radamantes. Daqui somos levados às ruínas do santuário de Atena. Lá avistamos o cavaleiro Doco de Libra, ele que tinha acabado de chegar por ali. E como sabemos, também fazia pouco tempo que se recuperou de uma lesão feita por Hades. Agora o Cavaleiro de Ouro estava em uma missão para resgatar a armadura de Atena. E enquanto ele sobe as desertas 12 casas do Zodíaco, em pensamento Doco diz: jamais pensei que seria capaz de voltar ao santuário. Realmente tenho uma estranha sorte do meu lado. Em sua mão, Doco carregava um pedaço da vestimenta de algum espectro. Então ele acaba lembrando de uma conversa que teve com o Cavaleiro de Gêmeos antes dele sair da ilha Canon.
Défteros, aquilo não é uma pluma de sapures. E o Geminiano revela: ah sim, isso pertence a um cara que te deixou aqui na Ilha Canon. Por acaso você sabe quem é? Défteros falava de Cagarro de Bennu, um dos espectros mais leais a Hades, porém agia conforme suas próprias vontades. Foi ele quem salvou Doku após o cavaleiro enfrentar o deus do submundo. E o Libriano em pensamento diz: que vergonha, minha vida foi salva por um inimigo. De qualquer maneira, não entendo no que ele estaria pensando naquele momento. Enfim, teremos que resolver isso algum dia, Cagarro. Eu devo continuar em direção do templo de Atena. Ao que parece, eu devo apenas colocar o sangue de Atena na sua estátua. Não posso perder muito tempo. Se Défteros estiver certo, o êxito nessa missão poderá mudar completamente o rumo dessa guerra santa. Tenho que cumpri-la imediatamente. Após passar as 12 casas, finalmente Doku abre as portas da sala do grande mestre, porém ele fica chocado com o que vê. Aquela sala estava coberta por sangue e vários soldados foram decapitados por ali. O Cavaleiro de Libra então se pergunta: o que aconteceu aqui? Algo assim só pôde acontecer por causa da ausência dos cavaleiros. E além disso, aqui no salão do grande mestre. De repente Doku é interrompido. Ele ouve a risada de alguém. Contudo, ainda temos um cavaleiro por aqui. Os espectros invadiram o santuário. Doku está com muita raiva. Ele se vira e pergunta quem estava lá. E assim o cavaleiro avista 2 espectros que dizem: um cavaleiro de ouro, você parece ser mais forte do que os outros, porém precisamos fazer algumas perguntas. E para começar, poderia nos dizer onde está escondida a armadura de Atena? Doku fica espantado, até mesmo os espectros tinham essa informação, porém ele tinha uma vantagem: eles não sabiam onde estava a sagrada armadura da deusa da justiça. Eles cometeram um ato extremamente cruel, decapitaram os soldados rasos do santuário. Será que Doku irá conseguir deter esses dois? Na sala do grande mestre, Doku se encontra com uma pilha de cadáveres e 2 espectros invasores. Ele então diz: o que está acontecendo aqui? Como ousam fazer isso no salão do grande mestre? Quem vocês são? Se identifiquem. E os espectros respondem: que incômodo, suponho que agora terei que matá-lo. Porém o outro diz: espere Gordon, acredito que devemos nos apresentar primeiro, afinal de contas, nós somos com orgulho os subordinados diretos do Senhor Radamantes. E assim o espectro se apresenta: eu sou o Queen de Aurune, a estrela celeste demoníaca. E o outro diz: eu sou o Gordon de Minotauro, a estrela celeste da prisão. Vemos aqui com ordens de destruir a armadura de Atena. Doku fica surpreso. O que? Como eles disseram, a armadura de Atena? Incrível, então ela realmente existe e se encontra aqui no santuário. Minotauro então responde: que palhaçada é essa? Não se faça de tonto, Libra. Porém Queen o interrompe: um momento, parece que realmente ele não está sabendo de nada. Então bem, a armadura de Atena existe de verdade, e não existe um obstáculo maior que esse para nós os espectros. Desde a era mitológica, a armadura de Atena sempre se põe em nosso caminho, junto ao seu escudo e ao cetro de Nick. Uma armadura que sempre a conduziu à vitória. A presença dessa maldita armadura pode sem dúvida mudar o rumo da guerra, e é por isso que ela deve ser destruída. E assim nunca mais irá se intrometer na história das guerras santas. Mudaremos o curso desta guerra. Doku está surpreso com aquele discurso. Ele se lembra de Défteros, dando a ele o sangue divino de Atena. Doku, pegue o sangue de Atena e siga até o santuário. Jogue sobre a estátua de Atena. O êxito nesta missão pode mudar o rumo da Guerra Santa. Doku está surpreso de como essa missão confiada a ele é tão importante. Em pensamento, o Libriano diz: calma, se a armadura de Atena realmente está no santuário, tenho que me focar no principal, me apressar e levar até o altar de Atena. Nesse caso, terei que me encarregar de vocês dois. O Cavaleiro de Ouro entra em posição de batalha e diz: não posso ignorá-los, diante de meus olhos não há nada mais que um par de vulgares ladrões, e chegou a hora de fazer uma limpeza. Os espectros começam a rir. Você escutou, Gordon? Ele quer enfrentar nós dois sozinho. Certamente que sim, Queen, e além do mais nos chamou de par de vulgares ladrões. O espectro Gordon de Minotauro concentra o seu cosmo em seu braço, e de repente ele ataca. Doku porém consegue desviar e em pensamento diz: mas que braço poderoso, ele conseguiu deixar o chão em pedaços. De repente, Gordon ataca novamente, mas o Libriano consegue escapar. O espectro então fala: quer vir confirmar se somos mesmos apenas ladrões ordinários? Vamos lá, por que você não usa suas armas de Libra? O Cavaleiro de Ouro entra em posição de batalha e diz:
Não posso ignorá-los, diante de meus olhos não há nada mais que um par de vulgares ladrões. E chegou a hora de fazer uma limpeza. Os espectros começam a rir. Você escutou, Gordon? Ele quer enfrentar nós dois sozinho. Certamente que sim, Queen, e além do mais nos chamou de par de vulgares ladrões. O espectro Gordon de Minotauro concentra o seu cosmo em seu braço, e de repente ele ataca. Doku porém consegue desviar e em pensamento diz, mas que braço poderoso, ele conseguiu deixar o chão em pedaços. De repente, Gordon ataca novamente, mas o Libriano consegue escapar. O espectro então fala, quer vir confirmar se somos mesmos apenas ladrões ordinários? Vamos lá, porque você não usa suas armas de Libra? Estou te convidando para um combate, vamos ver quem é o melhor. Pelo que dizem, o Cavaleiro de Libra tem à sua disposição um arsenal de 12 armas, que estão em sua armadura, e também soube que cada uma delas tem poder para destruir as estrelas. Por isso estou curioso, quero saber se são mais poderosas que o grande machado que reside em meu braço, o machado do Minotauro, o monstro do labirinto. Doku então responde, de maneira nenhuma, não vou usar minhas armas para te agradar, e o Minotauro diz para que Doku se apresse a as use, o espectro não era um cara paciente. Então assim Gordon de Minotauro ataca Doku com seu grandioso machado esmagador. Aquele enorme poder estava prestes a acertar o Libriano, que em pensamento diz, a potência de seu ataque é ainda maior do que o golpe anterior, se continuar assim, acabarei sendo cortado em dois. Após a explosão daquele golpe, o teto da sala do Grande Mestre foi parcialmente destruído, e assim podemos observar o céu do Lost Canvas. Queen de Aurune ri e diz o seguinte, você o pulverizou, não sobrou nada desse cavaleiro. Bom Gordon, os jogos acabaram, agora vamos seguir com a nossa missão. O espectro de Minotauro diz que aquilo foi muito chato, acabou tão rápido que foi uma decepção. Gordon salta pela fenda do teto e do telhado da sala do mestre, observa a grande estátua de Atena e então se pronuncia. Que posso dizer, é realmente majestosa. Aqui está o altar de Atena, o destino final de quem percorre as 12 casas do santuário. Bom, se pude cortar tão facilmente o Libra em dois, isso não será nada difícil. Gordon prepara seu ataque. Seu alvo era a cabeça da estátua de Atena. Quando estava prestes a lançar o seu machado, um dragão aparece. O Minotauro fica assustado. O que é esse dragão? Aquele dragão atinge seu braço do machado que fica ferido. O espectro fica assustado, porém chega a uma conclusão. Não é um dragão, é o fio de uma espada, é o cosmo de um guerreiro em forma de dragão. Olhando no alto de um dos pilares à frente, o espectro observa o Cavaleiro de Libra. Doku carregava consigo duas espadas de ouro e em volta dele estava seu cosmo em forma de dragão. O espectro Gordon então diz, a princípio o Cavaleiro de Libra só pode usar as armas de Libra para defender a justiça. E Doku responde, vocês estão me obrigando a usar estas armas. Não vou deixar que vocês causem mais estragos. Essa é a parte mais profunda do santuário, a parte que devemos proteger com o máximo de zelo. Vocês espectros não são bem-vindos aqui. Doku fica em posição de batalha, com suas duas espadas e com o cosmo de um dragão, ele está preparado para o combate. Libra originalmente é a única armadura que possui 6 tipos de armas, aos quais os cavaleiros não possuem a permissão de usar. Elas foram utilizadas pela primeira vez quando o Cavaleiro de Libra aprovou e também teve o apoio de Atena. Em outras palavras, o Cavaleiro de Libra tem o poder de julgar o bem e o mal. E sem dúvidas, agora é o momento de sentenciar o que é o mal. Doku dá seu ultimato. Não permitirei que dê sequer um passo a mais em direção do altar de Atena, custe o que custar. Os dois adversários se encaram por um tempo e de repente Gordon começa a rir dizendo: finalmente você sacou suas armas de Libra, estou muito feliz. Muito bem, agora cumprirei o meu, não, o nosso desejo. Vamos, meu companheiro. Esse braço e eu já despedaçamos muitas armas, desde muito tempo atrás, inclusive aquelas que se diziam as mais fortes. Libra, se eu acabar com suas armas, meu braço irá se tornar a arma mais poderosa da Terra. Doku então responde: parece que isso significa muito para você, pena que não vai ter chances contra mim. Vamos nos enfrentar e não venha chorando quando eu quebrar o seu braço. Minotauro então parte para cima dizendo para que Doku não tenha medo quando ele despedaçar aquelas espadas junto de seu crânio. Doku defende o ataque do machado com suas duas espadas. A força utilizada pelos dois era muito grande. Enquanto mediam forças no ar, Gordon então se pronuncia: nem tente resistir, sem dúvidas você não é rival para meu machado. Essa história das armas de Libra romper as estrelas não deve ser nada mais que um mero rumor. Isso porque nunca vi armas à altura da minha,
que sempre é manchada de sangue. A força de Minotauro aumentava cada vez mais sobre Doku, que em pensamento diz: mas que poder brutal, até a minha espada se estremece. Esse sujeito não está se exibindo, seu braço realmente é. O pensamento de Doku é interrompido. O poderoso machado de guerra do grande Minotauro mostra sua força. O espectro supera Doku e joga o cavaleiro de volta para o pilar onde estava. Gordon então parte para o ataque final, dizendo que seu machado era a arma mais poderosa. Ele então pulveriza aquele pilar e acredita que conseguiu destruir Doku junto no processo. Ele diz para seu braço: isso não foi nada, não é verdade, meu companheiro? Libra virou pó bem rápido. Porém, de repente, um cosmo sai de dentro dos escombros. Era um dragão novamente. Gordon percebe aquele cosmo agressivo e se vira rapidamente. De repente, ele escuta a voz de Doku. O machado do Minotauro, no fim das contas, não era grande coisa. O golpe que você aplicou conseguiu apenas danificar o punho da espada que me protege. Gordon fica surpreso. Isso é impossível. Você não está morto. Parece que te julguei mal. Nesse momento, Doku se levanta. Ele tirou a armadura que protegia o centro de seu corpo. Enquanto queimava seu cosmo, Doku carregava a espada de Libra e em suas costas aparecia a tatuagem do tigre. Gordon então diz: você enlouqueceu? O que acha que pode fazer agora que tirou sua armadura e suas armas? Acha que pode me vencer assim, com apenas uma espada danificada? Doku então se pronuncia: no que você acredita? Não pode de verdade acreditar que eu precisava de minha armadura e das minhas armas mais poderosas. Desde o início do combate, apenas esta espada era mais do que o suficiente para acabar com você. Em posição de combate, Doku empunha a espada de Libra com um sorriso. O espectro de Minotauro então fala: tente isso e irá aprender, só assim irá entender o erro que está cometendo e será melhor não se arrepender depois, Libra. Gordon ataca com seu machado. Seu poder esmagador estava próximo de acertar Doku, porém o cavaleiro não parecia estar preocupado. E de repente, com um simples movimento, Doku para o machado do Minotauro com a ponta de sua espada. O poderoso machado de Gordon se trinca e o cavaleiro de Libra se pronuncia: não dependo do poder de armas mais poderosas, apenas uma é o suficiente para atravessar um pequeno ponto. Em um simples movimento, Doku consegue ferir gravemente o braço do espectro. Gordon se lamenta por ter seu machado de guerra destruído. O seu companheiro de batalhas agora estava quebrado. Porém, de repente, a cabeça do espectro é arrancada. Doku está surpreso. O que teria acontecido para que a cabeça do Minotauro seja cortada tão de repente? E ao fundo vemos Queen de Aurune. O espectro diz: mas que pena, Gordon. Perdeu o machado que vivia em seu interior. Doku então pergunta: Aurune, você eliminou seu próprio companheiro? E o espectro responde: eu fiz isso porque ele não podia mais te superar. Agora sua cabeça será minha, Libra. Te executarei em lamentação ao Gordon e também por nossa missão. A batalha entre Libra e Aurune irá começar. Doku enfrentou o espectro Gordon e assim conseguiu destruir o machado do Minotauro utilizando a espada dourada da armadura de Libra. Porém foi Queen de Aurune que decapitou o Minotauro. Doku está indignado. Apesar de serem seus inimigos, ele não entendeu por que Queen traiu seu próprio companheiro espectro. Doku pergunta: por quê? Me diga por que simplesmente cortou a cabeça do seu companheiro. Responda Aurune. O espectro então diz: nós somos companheiros de guerra. Seu machado e minha guilhotina sepultaram juntos muitos cavaleiros. E há muito tempo fizemos um pacto para matarmos um ao outro se acaso nos encontrássemos à beira da morte. Isso é o Kaishaku. Assim como o exímio espadachim, eu consigo executar com precisão o corte da decapitação. Esse é o presente de Aurune para resgatar o orgulho de seu companheiro de guerra. Aurune é a flor da morte que nasce na montanha de sangue. Pétalas caem do céu. Doku continua indignado com aquela situação e Aurune continua se pronunciando. Sinto o cheiro de sangue do seu último adeus se dissipando, o aroma que exala de um amigo. Aurune olha o céu sereno enquanto pisava na poça de sangue de Minotauro. De repente ele diz: porém estou sentindo um cheiro de sangue que não pertence ao meu amigo. A Sapuri de Aurune se aproxima de Doku e o espectro continua dizendo: porém esse aroma de sangue que percebo também não pertence a você. O que está escondendo de mim, Libra? Doku enfrentou o espectro Gordon e assim conseguiu destruir o machado do Minotauro utilizando a espada dourada da armadura de Libra. Porém foi Queen de Aurune que decapitou o Minotauro. Doku está indignado. Apesar de serem seus inimigos, ele não entendeu por que Queen traiu seu próprio companheiro espectro. Doku pergunta:
Por quê? Me diga por que simplesmente cortou a cabeça do seu companheiro, responda Alraune. O espectro então diz: nós somos companheiros de guerra, seu machado e minha guilhotina sepultaram juntos muitos cavaleiros, e há muito tempo fizemos um pacto para matarmos um ao outro, se acaso nos encontrássemos à beira da morte, isso é, o Caixaco. Assim como um exímio espadachim, eu consigo executar com precisão o corte da decapitação. Esse é o presente de Alraune para resgatar o orgulho de seu companheiro de guerra. Alraune é a flor da morte que nasce na montanha de sangue. Pétalas caem do céu. Doku continua indignado com aquela situação e Alraune continua se pronunciando. Sinto o cheiro de sangue do seu último adeus se dissipando, o aroma que exala de um amigo. Alraune olha o céu sereno, enquanto pisava na poça de sangue de Minotauro. De repente ele diz: porém estou sentindo um cheiro de sangue que não pertence ao meu amigo. A Sapures de Alraune se aproxima de Doku, e o espectro continua dizendo: porém esse aroma de sangue que percebo também não pertence a você. O que está escondendo de mim, Libra? Doku então fica surpreso. Será que o espectro conseguiu perceber o sangue de Athena que está sendo escondido no frasco atrás do escudo de Libra? Doku mais uma vez empunha a espada dourada e diz: o que eu trago comigo não é da sua conta. O mais correto para você fazer seria dar o fora daqui rapidinho carregando o cadáver de seu amigo. Alraune ri e pergunta se o cavaleiro falava sério. De repente sua Sapures ataca Doku. Ele consegue se defender e desviar a tempo, porém com um ataque tão violento, ele acaba deixando cair a espada de Libra. Os chicotes de Alraune atacam cada vez mais violentamente e Doku de Libra continua correndo de suas investidas, enquanto tentava proteger assim o frasco com o sangue sagrado. O espectro percebe aquela forma estranha de Doku se mover e pergunta por que o Cavaleiro de Ouro estava protegendo seu próprio escudo. E em pensamento Doku diz: que maldição, meu corpo se movimenta de forma instintiva, não consigo evitar. De repente, o chicote de Alraune consegue pegar a perna de Doku. O Cavaleiro de Ouro não consegue se movimentar agora, e então Alraune se pronuncia: não acha que está preocupado demais com esse escudo? Sua cabeça então será minha. Nesse momento o espectro ataca violentamente com seu segundo chicote, utilizando o ataque tesoura da flor sangrenta. Esse golpe atinge em cheio o corpo do Cavaleiro de Libra, que fica gravemente ferido e sangra bastante. O escudo acaba saindo do braço de Doku e o frasco com o sangue de Athena cai no chão. Alraune se aproxima e diz: que decepção, eu disse que ia tomar sua cabeça, Cavaleiro de Ouro, mas tudo bem, mostre-me o conteúdo desse pequeno frasco. Alraune se aproxima do frasco e Doku grita para o espectro esperar, mas já era tarde demais. Ele o pega e então diz: o que é isso? Parece um frasco de sangue normal. Era isso que você protegia desesperadamente. De repente, o espectro sente algo inesperado. Não, isso não é um sangue normal. Mesmo estando em pequena quantidade, sinto uma enorme energia emanando desse frasco. Será que pertence a um deus? Será que esse é o sangue da deusa Athena? Alraune mata a charada e então começa a rir. Então era isso mesmo. Que cauteloso. Era por isso que por mais que procurássemos, não conseguíamos encontrar a armadura de Athena. Então era você o guardião. Provavelmente era de uma divisão especial de cavaleiros, e era por isso que não estava no exército geral que se encontra no Lost Canvas. Com seu chicote, o espectro ergue o frasco para o céu, e continua dizendo: eu já havia escutado sobre isso. Para fazer com que uma armadura morta reviva, é necessária uma enorme quantidade de sangue. Então o sangue desse pequeno frasco deve ser a chave para a ressurreição da armadura de Athena. Em um piscar de olhos, o chicote de Alraune estraçalha o frasco que guarda o sangue sagrado. Doku grita para que o espectro pare, mas já era tarde demais. A esperança se esvai dos olhos do cavaleiro. Essa seria a derrota do exército de Athena. A única chance que eles tinham para mudar os rumos daquela guerra santa foi embora. Queen então diz: creio que agora a ressurreição da armadura será impossível de ser realizada. E o sangue então jorra do peito ferido de Doku. O Cavaleiro de Ouro está de joelhos perante seu inimigo. Queen de Alraune então se pronuncia: com isso creio que o destino da Guerra Santa está decidido. Então por último, resta inconcluída a vingança de Gordon. Vou te matar, Libra. Alraune avança para arrancar a cabeça do ferido Doku. Porém, de repente, o intenso cosmo emana do Cavaleiro de Ouro. Essa pressão acaba arrancando o elmo de Alraune, que fica extremamente surpreso com aqueles acontecimentos. Aquela energia acaba ferindo Queen, que cai no chão. Ele então pergunta: por que, vindo de alguém quase morto, essa quantidade de cosmo é impossível? Será que o sangue de Athena está em seu corpo também?
O coração do Libriano bate enquanto é coberto por um intenso cosmo. Seu cosmo ganha a forma de um dragão. De repente, o Cavaleiro de Ouro se ergue e ele então ataca Queen com todo o seu poder. Doku dispara a cólera dos 100 dragões. Auraune é atingido em cheio, nem mesmo Doku compreende aquela energia intensa. Em pensamento ele então diz: o que diabos é isso? Meu coração se acelera a uma velocidade estranha. Meu poder simplesmente não para de transbordar. Será que apenas uma gota do sangue de Athena foi capaz de fazer isso comigo? Doku se lembra de quando estava em coma na ilha Canon, e Défteros de Gêmeos golpeia sua ferida feita pela espada amaldiçoada de Hades. Assim o Geminiano acaba retirando Doku de seu coma. Voltando ao presente, Doku começa a pensar: se eu não conseguir acalmar esta força, se eu não conseguir controlá-la, não poderei voltar à normalidade. Eu tenho que fazer isso rápido. Doku vai ficando novamente de joelhos, ele tenta se acalmar, mas aquele cosmo emana intensamente de seu corpo. De repente, ele sente um vento estranho, e em um pilar atrás dele surge outro inimigo. Desta vez, era o espectro Sílfide de Basilisco, o enviado de Radamantes, subordinado direto do juiz do inferno. Doku olha para trás e se pergunta: será mesmo que esse é um novo inimigo? Sílfide então diz: estou surpreso, de verdade, o sangue de um deus está percorrendo em seu corpo, exatamente igual ao que acontece com meu mestre. O ferimento do Libriano que foi feito por Auraune continua sangrando muito. Doku então diz: o que aconteceu? Meu corpo está entorpecido. E o espectro Sílfide então responde: esse é o vento envenenado do basilisco. Em breve já não poderá mais controlar seus movimentos. Antes que se torne uma ameaça para o meu mestre, Radamantes, eu vou te eliminar aqui. O basilisco do alto daquela coluna observa o Libriano derrotado. O espectro encontra Doku de Libra que em pensamento diz: meu corpo está entorpecido. O que é este vento? Quem será esse sujeito? O espectro então se pronuncia: você não chegará à altura do senhor Radamantes. De alguma forma, o sangue de Athena flui em seu coração, mas mesmo que tenha sido honrado com o sangue de um deus, você é completamente diferente de meu senhor. O senhor Radamantes não recuou perante o meu veneno, e muito menos acabou sendo reduzido a esse estado deplorável. Eu sou Sílfide de Basilisco, a estrela celeste da vitória, e respondo a um homem mais forte que reconheço como um verdadeiro rei. Já não suporto ver você diante de mim como se fosse do mesmo nível que meu senhor. Vou te eliminar, junto com o sangue de Athena. E nesse exato momento o espectro parte para cima de Doku que estava ferido. O basilisco pega o cavaleiro pelo pescoço. Nesse momento Doku começa a pensar: esse vento está estranho, será seu espírito de luta? Não, não é apenas isso. Meu corpo está entorpecido, é como se fosse um veneno. De repente Sílfide joga Doku no chão. Novamente o basilisco pega o cavaleiro pelo pescoço e o ergue dizendo: o vento gerado pelas minhas asas já matou muitas coisas, até mesmo as plantas. Você não acha que no final também irá terminar assim? Ninguém irá suportar o deserto que irei criar, ninguém com exceção dele. O louco basilisco revela seus planos. Ele deseja matar tudo e todos. Ele quer tornar seu veneno tão poderoso para que consiga assim matar cavaleiros e até mesmo espectros sem exceção. E além dele mesmo, o único capaz de suportar esse deserto de morte será seu senhor Radamantes. De repente somos levados a outro local. O santuário de Athena aparece no reflexo da água. Quem observa era Pandora, que estava em uma espécie de banho onde as damas de companhia arrumavam seu cabelo. Uma delas então pergunta: senhora Pandora, algo no espelho da água a incomoda? A Pandora então responde: não é algo que interesse a vocês, damas de companhia, saiam daqui. Enquanto suas servas saíam dali, Pandora em pensamento diz: o que eu devo fazer? Pensei que aquele cavaleiro estivesse morto. Eu não contava com um Libra vivo. Mas não é só isso. Agora já não sabemos quando vamos destruir a armadura de Athena. E ainda tem esse basilisco. O louco basilisco revela seus planos. Ele deseja matar tudo e todos. Ele quer tornar seu veneno tão poderoso para que consiga assim matar cavaleiros e até mesmo espectros sem exceção. E além dele mesmo, o único capaz de suportar esse deserto de morte será seu senhor Radamantes. De repente somos levados a outro local. O santuário de Athena aparece no reflexo da água. Quem observa era Pandora, que estava em uma espécie de banho onde as damas de companhia arrumavam seu cabelo. Uma delas então pergunta: senhora Pandora, algo no espelho da água a incomoda? A Pandora então responde: não é algo que interesse a vocês, damas de companhia, saiam daqui. Enquanto suas servas saíam dali, Pandora em pensamento diz: o que eu devo fazer?
Pensei que aquele cavaleiro estivesse morto. Eu não contava com Libra vivo. Mas não é só isso. Agora já não sabemos quando vamos destruir a armadura de Athena. E ainda tem esse basilisco. Pandora pega uma rosa que flutuava sobre aquela água. De repente, com as mãos, ela destrói a rosa e então com raiva Pandora grita: aquele basilisco considerar Radamantes como seu rei, sem sequer levar em conta o senhor Hades. De repente, a mulher é surpreendida por seu amo, que aparece atrás dela e diz: está tudo bem, se o obelisco não pensasse assim, não seria tão forte como agora. Para mim, o incômodo maior foram todas as vezes que você agiu sem a minha autorização. Pandora fica assustada, mas Hades continua seu discurso. Pandora, sobre Sylphid, há algum tempo atrás ele era um dragão que não servia a ninguém. Um dragão com um olhar petrificante e uma crista similar a uma coroa. Assim como um basilisco, ele vivia, comia e dormia na solidão. Não reconhecia ninguém como mais forte do que ele mesmo, mas certo dia ele foi derrotado. Finalmente ele encontrou aquele gigantesco homem que não pôde matar e com quem podia coexistir. Finalmente o basilisco se deu conta de sua própria solidão, e cheio de toda essa gratidão e adoração, ele retirou sua própria coroa, assim se curvou diante de Radamantes de Wyvern. Pandora então diz: eu sabia, não vou perdoá-lo por mostrar lealdade a alguém que não seja você, senhor Hades. Hades então responde Pandora: está tudo bem, os sentimentos verdadeiros são a fonte que fazem os humanos mais fortes. É aquilo que bate a cada pulsação, junto do sangue que flui sob sua pele. Porém, eu não necessito mais disso. Enquanto olha seu reflexo na água, Hades diz: não necessito de nada além da cor verdadeira. Voltando ao santuário de Athena, vemos a luta entre Doku e o basilisco, que continua enforcando o cavaleiro, e em pensamento Doku diz: a concentração desse veneno está aumentando, será essa a essência do vento do basilisco? Aquele vento passa pelo santuário e até mesmo as flores que nasciam estavam murchando. De repente, o espectro bate suas asas e então diz: não haverá vida alguma depois que eu desdobrar as minhas asas. Você também se tornará parte dessa terra desértica, Libra. E em um piscar de olhos, o basilisco dispara seu ataque, o voo da aniquilação. Aquele golpe joga Doku para longe. Doku acaba caindo nas escadarias e Sylphid se aproxima aos poucos. E então ele se pronuncia: com isso, meu senhor será o único humano que terá o sangue de um deus em seu coração. E também assim desaparece a possibilidade de ressuscitar a armadura de Athena. Sua cabeça será um presente ao meu senhor. O derrotado Doku permanece em silêncio, enquanto o espectro se aproxima, porém de repente, um golpe acerta a cabeça de Sylphid. O elmo que representa sua coroa voa para longe, e ele então fica surpreso com aquilo, e então diz: mas o que? É impossível, você recebeu o meu vento envenenado. Doku então queima seu cosmo, enquanto ele se levanta, e sorrindo ele também fala: que pena, não sei nada sobre seu mestre, mas seu vento, que só conhece a desolação, não fará efeito em mim. O tigre feroz não será vencido pelo vento envenenado. Agora é a hora do meu contra-ataque. E enquanto isso, em pensamento, o espectro diz: isso é impossível. Até agora o único que se levantou depois de receber o meu ataque, voo da aniquilação, foi o senhor Radamantes. Como ele pôde permanecer de pé também? O invencível Doku, que se levanta perante o vento envenenado, deixa Sylphid surpreso e seu elmo aos poucos cai dos céus. Doku então se pronuncia: realmente é uma pena. Você escapou da solidão do deserto que seu próprio vento envenenado criou, fugindo e se escondendo debaixo das asas do Wyvern, fazendo dele o seu senhor. Um vento covarde como esse nunca vai ter efeito contra mim. Doku queima sua energia intensamente e o basilisco pergunta: o que você disse, covarde? Retire o que você disse. Eu me tornei mais forte depois de encontrar o senhor Radamantes. Você acredita que escapou do deserto? Está totalmente enganado. Assim como os outros idiotas, você fará parte do meu deserto. Não me preocupo com as pessoas que morreram sem sequer conseguirem me tocar. Os idiotas como eles não deveriam existir desde o início. Sylphid carrega seu cosmo no punho. Ele ataca diretamente Doku. Porém, o cavaleiro consegue desviar daquele golpe e segura Sylphid com seus braços. O cavaleiro de Libra então diz: está vendo? Eu te toquei. O espectro então grita: seu maldito, está enganado. Nesse momento, o vento do basilisco começa a rodeá-los. E Doku então fala: receber o seu vento envenenado foi igual à fragrância daquelas rosas. Ele também era um homem que se afastava das pessoas, albáfica de peixes, mas ele era forte. Viveu evitando as pessoas por causa do veneno mortal que carregava em seu sangue. Até seus últimos momentos, não teve contato com ninguém e morreu na solidão.
nossos corações estiveram conectados. Ao menos isso é o que eu penso. Deve existir alguma forma para que você possa viver sem machucar as pessoas. O espectro começa a rir e responde Doku. Não me interprete mal, Libra. O meu prazer em servir o Senhor Radamantes é maior do que qualquer outra coisa. Para mim não existe outra forma de viver. Naquele momento, com seu braço que estava livre, Sylphid prepara um ataque contra Doku. E sem outra escolha, o Libriano quebra a coluna do basilisco. Em suas últimas palavras, o basilisco diz: seu corpo é quente. Também é assim o das outras pessoas? Doku responde que sim, e diz que o do basilisco também era desse jeito. Assim o espectro morre com um sorriso no rosto. Doku deixa no chão o corpo de seu adversário, e então anda em direção à estátua de Atena. Em pensamento o cavaleiro diz: Défteros, você chegou ao ponto de pôr o sangue de Atena em meu coração. Até onde sabia de tudo isso ao me curar? Por que teve que esconder isso de mim? De qualquer maneira, devo me apressar. Assim irei completar essa missão, e dou este sangue à estátua de Atena. Doku, com suas últimas forças, chega aos pés da estátua da deusa. Porém, o que era inesperado acontece. Cagarro, o espectro de Bennu, esperava. O que acontecerá agora que Doku e Cagarro estão frente a frente novamente, após derrotar os espectros Gordon de Minotauro, Queen de Auraune e Sylphid de Basilisco? Doku utiliza suas últimas forças para chegar aos pés da estátua da deusa Atena. Porém, o inesperado acontece. Cagarro, o espectro de Bennu, esperava. O cavaleiro se surpreende por um instante, mas rapidamente grita o nome de Cagarro com toda a sua ira. O espectro voa na direção do cavaleiro, que tenta acertá-lo com um soco, mas foi em vão. Cagarro desvia e acerta Doku na cabeça. O cavaleiro de ouro cai aos pés do espectro de Bennu, que diz: parece que você se recuperou por completo. E então Doku pergunta: me diga por quê? Por que você me salvou do castelo de Hades? E por que está neste lugar agora? E então a resposta de Bennu vem à tona: eu estava te esperando. Sabia que mais cedo ou mais tarde traria com você o sangue de Atena. Doku fica surpreso, mas acredita que aquele plano seria impossível. Ele pergunta a Cagarro: está me dizendo que tudo isso foi um plano seu? Sob as ordens de quem você estava agindo? Cagarro dá as costas para o cavaleiro e então começa a rir. Ele diz que aquela era uma pergunta muito estúpida. Cagarro olha para trás e então revela: é claro que foi o Senhor Hades, eu sigo as ordens dele e de ninguém mais do que ele. O desejo do Senhor Hades é obter a armadura de Atena. Doku, se apresse e entregue à estátua de Atena o sangue da deusa que tem em seu interior. Eu terei que arrebentá-lo para isso? Faça logo sua escolha. A chegada de Cagarro deixa Doku encurralado. O espectro mostra toda a verdade para o cavaleiro. E de volta aos templos maléficos, Pandora olha no reflexo da água a chegada de Bennu no santuário. Ela fica surpresa e então pergunta para Hades: esse é o Bennu? Onde aquele homem estava até agora? Porém ele também está querendo a armadura de Atena. Será que o Senhor Hades... Hades sorri e resolve esclarecer as coisas para Pandora. Isso mesmo, ocasionalmente, quando a verdade é escondida, a vivacidade aumenta. A minha carta na manga é Cagarro. Esse era o plano secreto do rei do submundo. Hades continua dizendo: todos os fenômenos são criações de cores, e Bennu irá criar para mim, com muita devoção, a cor que eu desejo. Pandora então diz: acredito que essa seja uma tarefa muito importante para alguém como Bennu. Você acha que essa tarefa não seria mais importante para mim? E afinal, o que é essa tal de cor? Pandora não entendia muito aquilo, mas ao olhar para o rosto de Hades, ela se assusta. Ele sorria de um jeito muito... Após derrotar os espectros Gordon de Minotauro, Queen de Auraune e Sylphid de Basilisco, Doku utiliza suas últimas forças para chegar aos pés da estátua da deusa Atena. Porém o inesperado acontece. Cagarro, o espectro de Bennu, esperava. O cavaleiro se surpreende por um instante, mas rapidamente grita o nome de Cagarro com toda a sua ira. O espectro voa na direção do cavaleiro, que tenta acertá-lo com um soco, mas foi em vão. Cagarro desvia e acerta Doku na cabeça. O cavaleiro de ouro cai aos pés do espectro de Bennu, que diz: parece que você se recuperou por completo. E então Doku pergunta: me diga por quê? Por que você me salvou do castelo de Hades? E por que está neste lugar agora? E então a resposta de Bennu vem à tona: eu estava te esperando. Sabia que mais cedo ou mais tarde traria com você o sangue de Atena. Doku fica surpreso, mas acredita que aquele plano seria impossível. Ele pergunta a Cagarro: está me dizendo que tudo isso foi um plano seu, sob as ordens de quem você estava agindo? Cagarro dá as costas para o cavaleiro e então começa a rir.
Ele diz que aquela era uma pergunta muito estúpida. Cagarro olha para trás e então revela: é claro que foi o Senhor Hades, eu sigo as ordens dele e de ninguém mais do que ele. O desejo do Senhor Hades é obter a armadura de Atena. Doku, se apresse e entregue à estátua de Atena o sangue da deusa que tem em seu interior. Eu terei que arrebentá-lo para isso? Faça logo sua escolha. A chegada de Cagarro deixa Doku encurralado. O espectro mostra toda a verdade para o cavaleiro. E de volta aos templos maléficos, Pandora olha no reflexo da água a chegada de Bennu no santuário. Ela fica surpresa e então pergunta para Hades: esse é o Bennu? Onde aquele homem estava até agora? Porém ele também está querendo a armadura de Atena. Será que o Senhor Hades... Hades sorri e resolve esclarecer as coisas para Pandora. Isso mesmo, ocasionalmente, quando a verdade é escondida, a vivacidade aumenta. A minha carta na manga é Cagarro. Esse era o plano secreto do rei do submundo. Hades continua dizendo: todos os fenômenos são criações de cores, e Bennu irá criar para mim, com muita devoção, a cor que eu desejo. Pandora então diz: acredito que essa seja uma tarefa muito importante para alguém como Bennu. Você acha que essa tarefa não seria mais importante para mim? E afinal, o que é essa tal de cor? Pandora não entendia muito aquilo, mas ao olhar para o rosto de Hades, ela se assusta. Ele sorria de um jeito muito macabro. O que seria a verdadeira cor? De volta ao santuário, Doku se levanta depois de receber o golpe de Cagarro. O Bennu já tinha ativado suas chamas negras. O ferido Doku observa Cagarro e em pensamento diz que no fim das contas, o espectro não era mais do que uma das 108 estrelas malignas de Hades. Libra ser salvo era o objetivo do deus do submundo. Bennu bate suas asas, suas chamas negras se espalham, o espectro ativa seu cosmo e atrás dele as chamas se transformam em uma cruz egípcia. Doku fica surpreso e Cagarro se pronuncia: agora você está com seu orgulho ferido. Seu corpo, eu vou rasgá-lo em pedaços. Nesse momento as plumas em chamas do Bennu atingem o corpo do Cavaleiro de Libra e assim a técnica mortal de Cagarro é ativada, a crucificação Ankh. Doku grita de dor enquanto entra em combustão. Cagarro continua dizendo: o desejo de Hades é a armadura de Atena. Doku, eu preciso do sangue de Atena que está escondido no seu coração. Doku imagina que agora sua missão iria falhar e utilizando as plumas da Sapuris, o Bennu Cagarro eleva o corpo do Libriano até os céus. Ele posiciona Doku frente à gigantesca estátua da deusa Atena. Cagarro diz que agora irá ver o sangue de Doku na estátua da deusa, e assim irá revelar o sangue de Atena e a armadura de Atena também. O poder de Cagarro joga Doku contra a estátua da deusa, o sangue se espalha por ela, Doku começa a cair e a estátua de Atena derrama uma lágrima de sangue. A armadura de Atena realmente irá renascer com aquele sangue que foi oferecido. Enquanto o Cavaleiro de Libra caía sem forças, a estátua de Atena começa a emanar um brilho intenso na frente de Cagarro. A estátua então começa a diminuir e tomar a forma da armadura da deusa, que finalmente aparece. Esse é o principal objeto que mudaria os rumos da Guerra Santa. Porém, de repente, a armadura de Atena se converte em uma pequena estátua da deusa, uma miniatura da grande estátua de Atena que estava no santuário. Emanando uma intensa luz, o pequeno objeto começa a descer dos céus. Cagarro observa aquilo e então estende sua mão para pegá-la. Suas chamas negras envolvem a estátua e o espectro diz: e quem imaginaria que a própria estátua seria a armadura de Atena? Então agora tudo acabou. Porém, de repente, um intenso cosmo em forma de dragão chama a atenção de Cagarro. Sem que tenha tempo de reagir, Doku de Libra rapidamente toma a armadura de Atena das mãos do inimigo. Cagarro fica surpreso, como Doku ainda não morreu. O Cavaleiro de Libra em pensamento diz: Atena, mesmo que eu morra, irei cumprir essa missão. De repente, o Libriano, coberto por um cosmo em forma de dragão, pula do ponto mais alto das 12 casas. Sem pensar duas vezes, o Bennu vai até a ponta do desfiladeiro para voar atrás de Doku, mas novamente o espectro é surpreendido. Dessa vez é Défteros de Gêmeos, quem aparece para salvar o Libriano. Ele estava flutuando na fenda espacial que abriu com a outra dimensão. Cagarro fica surpreso e então fala: essa é uma dimensão diferente, e você é os Gêmeos? Défteros então se pronuncia: me desculpa aí, mas essa não é uma coisa com qual vocês espectros possam brincar. Quando tiver oportunidade, diga isso a Hades. Gêmeos e Libra irão se dirigir ao Lost Canvas, e é nessa hora que vocês irão perder. Nesse momento, Défteros fecha a outra dimensão e parte com Doku e a armadura de Atena em seus braços.
De volta aos templos maléficos, Pandora segue Hades para perguntar sobre um assunto. E então ela diz: Senhor Hades, me diga por favor, como você soube da localização da armadura de Atena? Hades então para por um instante e olha para trás, e então ele fala: Você quer saber mesmo, Pandora? Existe alguém que traiu o santuário. Outro fato surpreendente vem à tona. Pandora não consegue imaginar quem poderia ter sido. Ela então diz: Não pode ser, vindo justo daquele santuário que tem uma forte união, porque essa pessoa os traiu. E Hades então responde: É porque essa pessoa foi morta pelo santuário por um crime de rebelião. Ele é o homem que foi executado há 2 anos atrás por esse crime. É um homem interessante. Mesmo morto, veio negociar comigo, que sou o rei do submundo. Então nos é mostrado as lembranças de Hades. Somos levados até Gildeca no submundo. Lá Hades acariciava o cão Cerberus e um homem audacioso lhe fazia uma proposta. Hades, eu desejo que você me dê uma nova vida. Em troca, eu te direi o segredo da armadura de Atena, um segredo que somente os grandes mestres do santuário podem saber. O meu desejo é somente um: Atena estar morta e assim me apoderar do santuário. Voltando ao presente, Hades diz que esse homem não está lutando por lealdade mais. E Pandora, que está cada vez mais surpresa com aqueles fatos, queria saber se essa pessoa já reviveu, ou melhor, se ela estava lutando em um dos templos maléficos. Hades então responde que sim, ele está em um dos 8 templos, o 4º templo maléfico chamado Ares. Eu o transformei em um guardião, e tudo isso pela vingança que ele deseja contra o santuário, a ambição agarrada em prol do trono de Grande Mestre. Nesse momento vemos o homem que está sentado no trono do templo maléfico. Sua identidade ainda é desconhecida, mas presenciamos sua obsessão por ser o grande mestre. Ele utiliza algumas vestes e proteções que lembram a do mestre do santuário, porém conseguiu exalar uma presença maligna. De repente, aquele homem misterioso diz: Finalmente parece que a armadura de Atena foi levada para fora do santuário. Senhor grande mestre Sage. Mesmo se tornando uma parte morta do Lost Canvas, parece que sua imponência ainda está em boa forma. Me diga como era o mundo que você via sentado no trono de Grande Mestre. Você ter roubado o posto e até mesmo a armadura que seria do seu irmão mais velho, Hakurei, há 200 e poucos anos atrás, e ainda assim ter continuado olhando para baixo. Certamente deve ter sido uma sensação maravilhosa, na verdade. Mesmo sendo no 2º lugar, você me disse que eu seria o primeiro na sucessão no posto de Grande Mestre. Não se importa mesmo que eu consiga obter a armadura de Atena? Eu vou dominar o santuário com essa força. Naquele momento, o homem misterioso discutia sozinho com a imagem pálida do antigo Grande Mestre Sage, que aos poucos desaparecia no ar. Seus planos eram malignos. Ele quer botar suas mãos na sagrada armadura de Atena.